Louvado seja Deus. E agora, neste momento, estaremos assim fazendo a nossa reflexão da mensagem divina, da mensagem da parte de Deus para nós. E nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Gênesis capítulo 2, aliás, capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê unção para ministrar essa palavra. E que essa palavra possa entrar na mente, na alma, no coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque Deus tem grandes coisas para nós, tem mensagens para nós. Então precisamos estarmos atentos para ouvir a santa palavra, a santa mensagem de Deus. A nossa reflexão é sobre o sermos imagem e semelhança de Deus. Deus criou o ser humano segundo a sua imagem, segundo a semelhança dele. Então nós fomos criados com capacidades, com sabedoria, com inteligência, com entendimento, com perfeição, com santidade, semelhantes a Deus. Então Ele nos fez seres perfeitos. Ele nos fez seres com capacidade para agir da maneira certa. Tanto é que Ele, aqui nesse mesmo texto, Ele diz, e os abençoou e diz: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai entre os peixes do mar, entre as aves do céu e entre todo animal que rasteja pela terra. Então Ele deu uma capacidade incrível para nós administrar tudo que está em nós, nas nossas vidas, ao nosso redor. E a pergunta é: por quê? Por que nós não continuamos, ou às vezes não agimos com essa capacidade que Deus nos deu para fazer o bem? A maioria da humanidade, dos homens, pratica mais o mal do que o bem. Então nós sabemos que quando o ser humano resolveu viver por conta própria, resolveu se desconectar de Deus, resolveu se afastar de Deus, então perdeu essa imagem, essa semelhança de Deus. O pecado fez com que eles se tornasse diferente de Deus, não tendo as mesmas atitudes de Deus, não tendo o amor de Deus. No capítulo 2 nós vemos lá, ou melhor, no capítulo 3, onde o ser humano desobedeceu a Deus, então começou a ter medo de Deus, se afastou de Deus, como nós já falamos aqui em um outro programa. Então essa separação foi porque o homem, o ser humano, quis ser independente de Deus, quis agir por conta própria, ultrapassar os limites, talvez querer ser igual a Deus ou mais do que a Deus. Então essa foi a atitude do homem que fez com que ele se afastasse da sua imagem, da sua criação original, do projeto original que Deus criou o ser humano. Porque Deus criou o ser humano para tomar conta de todo o planeta Terra, zelar, cuidar. Não foi para destruir. Deus não nos colocou na face da terra, não colocou o ser humano na face da terra para destruir a terra, mas sim para zelar, para cuidar e assim aproveitar, usufruir das bênçãos, das maravilhas que tem aqui na terra, no planeta Terra. Mas o homem, por conta do seu pecado, o homem, por conta de ter se afastado de Deus, por conta de ter achado que não precisava mais estar debaixo das ordens da obediência de Deus, então se afastou de Deus, perdendo essa imagem e semelhança de Deus. Mas Deus sempre procurou um meio para poder restaurar a humanidade. Nós sabemos que tem um texto que fala sobre o dilúvio, quando o mundo estava mais insuportável, quando o ser humano ultrapassou mesmo os limites, já tinha passado da medida. Então Deus enviou um servo para pregar, para anunciar
que ele queria salvar a humanidade, queria resgatar a humanidade. Porém, a humanidade não quis novamente e só se salvou uma família. Então começou uma nova terra, começou uma nova família, um novo começo. Mas de repente os homens começaram de novo a se afastar de Deus, a não ter mais esse contato, essa comunhão com Deus, perdendo a semelhança de Deus, continuando sem essa semelhança. De repente Deus também levantou Abraão para ter um novo começo, um começo de fé verdadeiramente. E ali se formou através de Abraão uma nova nação, um novo povo, com esse objetivo de anunciar a glória de Deus por todas as terras, por todos os povos, para resgatar a imagem e semelhança dele. Mas, dentro desse povo, dessa nação, os hebreus, surgiram vários profetas que Deus usou para tentar reconstruir a imagem dele, para restaurar a imagem dele nas nossas vidas, na vida do ser humano. Mas não foi possível, não conseguiu também. E por fim, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar. E nós sabemos que Jesus ele veio de fato para buscar, para salvar aqueles que estavam perdidos. Então todo ser humano estava perdido, porque nós lemos que todos estavam fora da graça de Deus, todos pecaram, todos ficaram destituídos da glória e da graça de Deus. Mas nós sabemos, como nós vemos, segundo quero citar alguns versículos aqui a mais do que o que nós lemos. Por exemplo, na epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, Jesus Cristo ele veio para reconciliar esse ser humano que havia afastado de Deus, que se tornou inimigo de Deus. Jesus veio para reconciliar através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas nós precisamos aceitar essa reconciliação, precisamos fazer parte dessa reconciliação. Ele derramou sangue na cruz, morreu por todo ser humano, por todo aquele que crê, porque todo aquele que crê será salvo, diz a Bíblia. Então ele veio reconciliar. Colossenses capítulo 1, versículo 20 também, ele não reconciliou, veio reconciliar somente o ser humano, não, mas reconciliar, reconstituir, reconstruir todas as coisas na face da terra, debaixo da terra, inclusive até nos céus. Jesus Cristo veio e pagou o preço para essa reconstrução, para essa reconexão do ser humano e também da natureza para com Deus. Também nós vemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, Jesus Cristo ele veio resgatar o ser humano que estava perdido, resgatar o ser humano que estava preso no pecado, resgatar o ser humano que estava no cativeiro do pecado, vivendo no mundo das trevas, mas veio resgatar para trazer para o reino de luz, o reino de Deus, e restaurar essa imagem, semelhança que o homem perdeu por conta do pecado, por conta da desobediência. Jesus Cristo veio reconciliar, veio resgatar essa imagem, essa semelhança, porque Jesus Cristo é a própria imagem do Deus vivo. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, que nós que cremos no Senhor Jesus e aceitamos essa reconciliação, para que nós possamos ter novamente a imagem de Deus, ser novamente a semelhança de Deus, nós precisamos ali, conforme Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, nós temos que nos despir do velho homem, nós temos que tirar essa capa de velho homem, tirar a veste do velho homem, tirar a natureza do velho homem e nos revestir de Cristo, nos revestir do novo homem, porque o homem do passado se tornou velho, se tornou fracassado, se tornou destruído, derrotado, mas Jesus Cristo veio para restaurar e nós precisamos nos despir do velho homem, deixar o velho homem para trás e nos revestir do novo homem que é Cristo Jesus. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17 também diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aquele que aceita o sacrifício de Cristo na cruz, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas passam, as coisas velhas ficam para trás,
e passa a ter novamente a imagem e semelhança de Deus, através do poder de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, porque o ser humano em si próprio não consegue fazer isto. Mas para isso Deus enviou o seu Filho único para nos resgatar, e enviou o seu Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar nessa caminhada do dia a dia, porque nós não conseguimos fazer isso só, mas Ele veio nos restaurar, Ele pagou o preço por nós, Ele nos perdoou ali na cruz do Calvário, mas nós precisamos aceitar esse perdão, nós precisamos fazer esse compromisso, essa aceitação, nós precisamos aceitar o novo nascimento na nossa vida, para sermos uma nova criatura. Jesus falou sobre o novo nascimento ali, em João capítulo 3, e isso não tem nada a ver com a religião, porque Nicodemos era um homem super religioso. Jesus falou, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. E para nós entrar novamente para o reino de Deus, ter essa nova imagem, reconstruir ou restaurar, ter a imagem de Deus restaurada na nossa vida, precisamos nascer de novo. E isso não é religião que faz, isso não são as denominações que faz, mas Jesus Cristo é que faz isso em nossas vidas, porque foi Ele que pagou o preço pelo nosso resgate, Ele que veio trazer essa reconciliação. Então não é a religião, as igrejas que faz isso, mas Jesus Cristo é que faz isso. Então convido a você a parar um pouquinho, você que perdeu, você que sente que está distante de Deus, que você que perdeu essa imagem, ainda não voltou a ter essa imagem, essa nova imagem de Deus na tua vida. Porque como é que tem sido a tua vida? As pessoas têm olhado em você e têm visto em você a imagem e semelhança de Deus? As pessoas têm olhado em você e visto a luz de Cristo na tua vida? Ou têm visto maldade, crueldade? Têm visto mau testemunho? Têm visto em você treva ao invés de luz? Então esse é o momento de você se reconciliar com Cristo, com Deus, porque não importa o pecado que você cometeu, não importa a situação que você está, Jesus Cristo veio para reconciliar tudo e todos, e não há nada que possa resistir ao poder do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Crê nisto, aceita essa palavra na tua vida, para que você possa viver bem. Jesus, Ele não fica fazendo cobrança, exigência de nada, a não ser que você creia nele, a não ser que você realmente o aceite como seu único Senhor e Salvador da tua vida. Porque Ele disse mesmo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta você ficar correndo para um lado e para o outro, buscando solução. Não adianta você ir de igreja em igreja, de denominação, de religião em religião, porque a religião em si não vai fazer isso na tua vida. Somente Jesus Cristo é que vai fazer isso na tua vida. Então aceite de fato Cristo na tua vida. Abra o teu coração para que Cristo possa entrar no teu coração. E uma vez Ele entrando na tua alma, na tua vida, no teu coração, Ele vai mudar a tua vida. Não é você que vai mudar, Ele vai mudar na tua vida. Mas você precisa abrir o teu coração, aceitá-lo, aceitar a proposta dele na tua vida. Então você verá que a tua vida vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Não deixe isso para depois não, porque depois pode ser tarde demais. E neste momento quero orar por você que está fazendo essa decisão de aceitar de fato a Cristo na tua vida, e também por as pessoas que estão com problemas, enfermidade e outras situações. Neste momento vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, neste momento nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo também pela internet, pelo YouTube, essas pessoas que estão se reconhecendo que não está vivendo segundo a Tua imagem e semelhança, mas que o Senhor venha resgatar, Senhor, esta vida, faça com que ela possa se despir do velho homem e se revestir do novo homem que é Cristo Jesus, para que possa ter novamente a imagem e semelhança do Senhor, para que esse fato possa estar reconectado ao Senhor, para que possa ter essa garantia de vida eterna na Tua presença, Pai. Também apresento diante de Ti todas as pessoas que estão com problemas de enfermidade, porque não existe enfermidade que possa resistir ao poder de Deus, e pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, porque não sou eu que posso curar alguém, não sou eu que posso transformar a vida de ninguém, mas o poder que há no nome de Jesus,
pode te curar se você crer de fato, se você realmente receber essa palavra e crer de verdade, crer de todo o coração, crer de toda a tua força. Você pode ser curado sim, porque Deus continua curando. Eu tenho prova disso, tenho convicção disso. Não sou eu que vou te curar, não, mas Jesus Cristo pode te curar. Creia nisso, aceite isto. Você pode ser resgatado. Também com outras questões familiares, você pode ser resgatado, sua família, tua família. Problemas financeiros, problemas econômicos também. E todo e qualquer tipo de problema. Se você de fato se entregar a Cristo Jesus, se você de fato crer de verdade, do fundo da tua alma, do teu coração, com toda a sinceridade, você será vitorioso em nome de Jesus Cristo, porque nós temos também essa autoridade que Deus nos deu para determinar isto em nome de Jesus Cristo. Então que a graça de Deus possa estar abundante na tua vida, que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a você por estar atento à mensagem da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.